Bom dia, despertos. Rodolfo Camilo aqui com mais uma mensagem do Reino de Deus para você que decidiu despertar. Porque nada nunca é suficiente. Você conquista, avança, melhora de vida, mas no silêncio algo ainda incomoda. Uma sensação de vazio que não passa, uma inquietação que te empurra sempre para a próxima coisa. E se isso não for normal? E se você tiver sido condicionado a viver assim? Existe uma mentira silenciosa operando na sua mente. Ela te mantém preso num ciclo infinito de desejo, de ansiedade e de frustração. Porque você já parou para pensar, porque você sempre quer mais, quer ganhar mais, quer viajar mais, quer trocar de carro, de casa, comprar uma roupa nova. Não é errado prosperar, querer melhorar de vida. Nós não pregamos aqui o voto de pobreza, não. Mas viver constantemente insatisfeito, murmurando, descontente com a realidade presente, porque algo novo não acontece, é extremamente prejudicial para a sua saúde mental e também para a sua vida espiritual. E hoje eu quero falar com você sobre desfrute o presente. Desfrute o presente. Respire fundo aí comigo. Desfrute o hoje, desfrute o presente. A primeira chave que eu quero deixar no seu coração é: a ambição é inútil. A ambição é inútil. Veja, Eclesiastes capítulo 4, verso 4 diz: então vi que toda fadiga e toda habilidade no trabalho provém da inveja do ser humano contra o seu próximo. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Na versão bíblica a mensagem diz, no mesmo trecho: eu fiquei chocado. Eu descobri que tudo que se faz é motivado por ambição e inveja. Que loucura! É tudo inútil, é nadar contra a maré. E isso explica tudo. Nós precisamos nos lembrar de que foi Salomão o autor do livro de Eclesiastes. Precisamos nos lembrar também que ele escreveu esse livro em um momento de sua vida onde já havia conquistado tudo e mais um pouco que um homem poderia conquistar. Bens, posses, riqueza infinita, ouro abundantemente espalhado pelo reino, servos e mulheres à sua disposição. Sim, ele tinha tudo isso. E foi nesse contexto de abundância que descobriu que não é o que temos que nos satisfaz, mas o que somos. Não é o que temos que nos satisfaz, mas o que nós somos. Não é o que temos que nos satisfaz, mas o que nós somos. Grave isso no seu coração. Porque o que temos se acaba, mas o que somos permanece. Veja o que o trecho que estamos lendo diz: toda fadiga, toda habilidade no trabalho vem da inveja do ser humano contra o seu próximo. Tudo o que se faz é motivado por ambição e inveja. Nós precisamos entender que por mais que a nossa vida prospere, por mais que o nosso saldo bancário se aumente, os nossos lucros se expandam, sempre haverá um nível a mais a ser alcançado. Sempre haverá alguém que tem algo que não temos e que isso tem o poder de motivar a nossa vida. A ambição mora aí. E por mais que a gente conquiste algo que sempre sonhamos, aquela sensação de conquista, de vitória, não vai durar para sempre. No máximo, alguns meses. Porque você logo se acostuma e seus olhos logo vão querer outra coisa. Se você mora de aluguel, sonhe em ter a sua casa própria. Quando constrói ou compra a sua, dentro de alguns meses ou anos, vai querer uma casa maior, uma casa com piscina, uma chácara. Assim é com seu carro, com a sua roupa, tudo. Tudo. A chave, então, está em entender o que a Bíblia diz no final do verso. Que loucura! É tudo inútil. É nadar contra a maré. E quanto mais cedo você entender isso, mais feliz você será com a sua realidade presente. Theodore Roosevelt disse: a comparação é a ladra da alegria. A comparação é a ladra da alegria. Não deixe a comparação com a vida alheia roubar a alegria da sua vida hoje. Segunda chave que eu quero deixar no seu coração: combata a insatisfação, a ansiedade e a avareza. Combata tudo isso. Combata a insatisfação, combata a ansiedade e combata a avareza. Nesse mesmo sentido, lemos um princípio poderoso em Provérbios 27, 20. Veja: o mundo dos mortos e o abismo nunca se fartam, e os olhos do ser humano nunca se satisfazem. Os olhos do ser humano nunca se satisfazem. Os nossos olhos nunca estarão satisfeitos. Os nossos olhos aqui são os nossos desejos.
E essa insatisfação pode gerar dentro de nós uma ansiedade perigosa. E nesse contexto nós precisamos ter clareza que essa é a raiz da nossa luta contra a avareza. Porque a insatisfação humana costuma trabalhar juntamente com a ansiedade para produzir um coração avarento. Deixa eu clarear isso para você. A insatisfação humana costuma trabalhar juntamente com a ansiedade para produzir um coração avarento. Uma pessoa avarenta é aquela que tem apego extremo ao dinheiro, cuja preocupação maior é juntar dinheiro, e isso nasce frequentemente da insatisfação com a realidade presente. Quantas pessoas nós conhecemos assim? Há um padrão comportamental no mundo em que vivemos, e que tem essa ligação entre a insatisfação, a ansiedade e a avareza. Veja, a insatisfação nasce quando a pessoa sente que o que ela tem não é suficiente. Olha, o que eu tenho não é suficiente, eu preciso de mais. E aí vem a ansiedade. Surge como reação a essa falta um medo do futuro, uma necessidade de controle, de segurança, de fazer mais, de produzir mais, de ganhar mais. Juntando as duas, nasce a avareza, que aparece como uma tentativa de compensar isso, acumulando, retendo, segurando, não por necessidade, mas por medo, porque a insatisfação, trabalhando junto com a ansiedade, produz avareza. Não é uma regra, nem toda ansiedade gera avareza, nem toda insatisfação termina nisso, mas é um alerta que precisamos ligar dentro de nós para que possamos caminhar com direção espiritual nesse mundo tão acelerado e tão cheio de coisas, de estímulos que produzem em nós sempre novos desejos. Então olhe hoje para a sua vida. O que é que você tem medo de perder e que talvez tenha se agarrado além do normal? Talvez uma escassez lá atrás fez com que você se apegasse demais ao dinheiro hoje. Às vezes de forma sutil, mas está aí, pulsante e fazendo com que você não desfrute do seu hoje. Veja quais são as características de uma pessoa avarenta. Veja, apego excessivo ao dinheiro e bens, sempre tem que levar vantagem em um negócio ou compra, dificuldade em compartilhar o que se tem, acha tudo sempre muito caro, um medo constante de perder, acumula mais do que precisa, prioriza coisas acima de pessoas, nunca se sente satisfeito, controle excessivo das contas e dificuldade em confiar em Deus. Então veja se há alguma dessas características em você e se liberte disso hoje. Sêneca disse: não é pobre quem tem pouco, mas quem deseja muito. Não é pobre quem tem pouco, mas quem deseja muito. Esteja satisfeito para que você tenha mais e mais com abundância e mais com desfrute correto, amém? Terceira e última chave para encerrarmos: contente-se com a realidade presente. É uma das chaves mais difíceis de aplicarmos em nossa vida, estar contente com a nossa realidade presente e desfrutar da nossa realidade presente. E a Bíblia tem outro princípio poderoso, Hebreus 13, verso 5, que a vida de vocês seja isenta de avareza. Contentem-se com as coisas que vocês têm, porque Deus disse: de maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. A arma para lutar contra a ambição e a avareza é o contentamento. Veja o que diz 1 Timóteo 6. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Contentamento. Porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Inclusive, vários líderes religiosos se perderam porque amaram mais o dinheiro do que a Deus, infelizmente. Então entenda isso. O contentamento com a vida que você tem hoje vai proteger o seu coração, vai fazer com que você agrade a Deus, vai proteger a sua vida. O dinheiro não é o problema. Costumamos falar que a falta dele é de fato o problema, mas o dinheiro não. Mas fato é que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Esse é um princípio poderoso na palavra. E você só vai conseguir amar a Deus de todo o coração se não amar o dinheiro. Por isso Jesus disse que não podíamos servir a dois senhores, dando ao dinheiro o título de senhor, porque o dinheiro de fato
governa as pessoas. E isso acontece inclusive no meio cristão, como falei, infelizmente. É triste ver pessoas fazendo votos financeiros em igrejas, líderes induzindo e manipulando pessoas a colocarem grandes valores em envelopes com a promessa de que Deus irá fazer a partir da oferta delas. É lamentável. Nós não podemos ceder a isso. Nós, os despertos, relacionamos com Deus, não tentamos comprar o amor de Deus, porque o amor de Deus não está à venda. E se acreditamos que Deus vai nos abençoar pelo valor que colocamos em um envelope, estamos acreditando em um Deus mais corrupto que nós mesmos. Mas o nosso Deus, o Deus que servimos, não se move por isso. Ele confronta isso. Você entende a diferença? Então aquiete a sua alma. Treine o seu cérebro, a sua alma, o seu espírito a se alegrar com a sua realidade. Blinde o seu coração contra a ambição, a insatisfação e a avareza. E guarde o seu coração para um futuro de paz e de esperança. Charles Spurgeon disse: aprenda a dizer, eu tenho o suficiente, e assim você será rico. Deixa eu repetir para você para fecharmos aqui. Aprenda a dizer, tenho o suficiente, e assim você será rico. Quero orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra que é pura, que é viva, que é eficaz, que é poderosa para penetrar no mais íntimo do nosso ser, a fim de separar os nossos desejos da tua vontade. Que essa pessoa que me escuta, Pai, ela tenha discernimento da profundidade dessa palavra e que ela descubra faces dentro dela que precisam ser alinhadas à tua vontade, Pai. Abençoa o dia dela com graça, com força e com sabedoria. Conceda um dia de paz, de boas notícias, de respostas do céu, em nome de Jesus. Amém? Se você está ouvindo pelo Spotify ou pelo YouTube, se inscreva no nosso canal e receba uma mensagem do Reino de Deus de segunda a sexta, todas as manhãs. E se você entendeu que esse chamado é para você, convide alguém para esse movimento chamado Despertos. Amém? Amém? Mande essa mensagem para alguém e deixe que Deus faça aquilo que precisa ser feito. Esse chamado é nosso, essa missão é nossa, esse movimento é nosso. E eu termino te lembrando: desperta, tu que dormes, e Cristo te iluminará.